lie and mine the truth. Jesus disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. So you see, they go beyond the camp of God's word to find their answer. Então veja você, eles vão além do arraial da palavra de Deus para encontrarem suas respostas. We was persuaded them from the camp of God's word like he did Eve in the Garden of Eden. Satan has done the same thing today. Nós precisamos de o que os persuadiu do arraial da palavra de Deus, como ele fez a Eva no jardim do Éden. Satanás tem feito a mesma coisa hoje. That people are persuaded to their dogmas and creeds without the camp, in their camp of dogma and creed. Correto? Nós encontramos isto. As pessoas são persuadidas com seus dogmas e credos fora do arraial e seus arraiais de dogmas e credos. Have a camp also. And that puts them into his camp. Eles também têm seus arraiais e aquilo os coloca em seu arraial. Is the camp of education, theology, works, doctor's degree, educational, personality, everything that's against God's word camp. Seu arraial é o da educação, teologia, engano, graus de doutores, educacional, personalidade, tudo é contra o arraial da palavra de Deus. God has a camp for his people. Deus tem um arraial para seu povo. The denomination has their own camp. As denominações têm seus próprios arraiais. 3,000 years ago, a man could meet God most anywhere. It was a common thing for a man to meet God. Há 3.000 anos atrás, o homem podia encontrar com Deus em quase todos os lugares. Era uma coisa comum para o homem encontrar com Deus. But why don't they meet him today? There's more people. Thousands times thousands and millions of more people than it was 3,000 years ago. Mas por que não o encontram hoje? Existem mais pessoas, milhares e milhares e milhões, mais de pessoas do que existiu há 3.000 anos atrás. God is some ancient something that was talked about. E agora Deus é algo antigo do qual falavam a respeito. Some ancient history. É alguma história antiga. They don't meet God in person like they did many years ago. Eles não encontram a Deus em pessoa como eles fizeram há muitos anos atrás. 3,000 years ago. Como eu disse, alguns 3.000 anos atrás. It's not common for man to meet God. Eles não é comum um homem se encontrar com Deus. If a man talks about it, he's considered a crazy person, somebody that's lost their mind. Se um homem fala a respeito disto, ele é considerado como uma pessoa louca, alguém que perdeu sua mente. So uncommon to them. É tão incomum para eles. In the case of Abraham, no caso de Abraão e em seu arraial, his camp, why, it was almost an everyday occasion that Abraham met God. Porque era uma ocasião de quase todos os dias que Abraão encontrava com Deus. Talk to him. E ele falava com ele. But when they went down in the Galilea to sojourn, we find out down there that God was in the camp of Amalek, a Philistine. Não somente isto, mas quando eles desceram, passaram por Gerar, encontramos que Deus estava lá embaixo no arraial de Abimeleque, um filisteu. It was a very common thing. Era uma coisa muito comum. Live in the camp of his presence. Eles viviam no arraial de sua presença. They live in their own camp. Hoje eles vivem em seus próprios arraiais. And they haven't got nothing to do with God's camp.
e não tem obtido nada que tenha a ver com o arraial de Deus. To do with it because it's fanatically to the world. Não querem ter nada a ver com isto, porque é fanatismo para o mundo. To them. But remember, when God fixed the first camp for people, He fortified them with His Word. É fanatismo para eles. Mas recordem, quando Deus fez o primeiro arraial para o povo, Ele os fortificou com sua palavra. He does. But today, in their camp, they don't do it. That's the reason you don't hear so much about God. Ele sempre o faz, porém hoje em seus arraiais eles não fazem isto. Esta é a razão pela qual você não ouve tanto a respeito de Deus. Lá maior.
que surge um povo forte. Amém? Revestido de poder. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, vem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pondo isso ao seu pai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Diga então, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, poder mostrado então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que o vento é descido, podes tu dizer, só um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ou não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, pratear visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Você é um dos tais? Amém? Vamos ouvir a irmã Marissa e a irmã Daiane. Povo que vence batalha. A nota é Lá maior. Nos momentos que estamos vivendo são de grande aflição. Os recursos humanos falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz neste mundo. É notória a falta de amor. Me pergunto então quando
interessante é que em meio essa onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestidos de toda armadura, vai andando espalhando o amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O mais interessante é que em meio essa onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestidos de toda armadura, vai andando espalhando o amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos, nesta hora, recolher as ofertas. Será que era possível, após as ofertas, a gente ouvir um hino cantado pela irmã Jacimar e a irmã Amélia? Será que é possível, irmã? Eu gosto de ouvir elas também. Amado, bendito e soberano Deus, em cuja presença estamos, ó Pai. Agradecido, meu Deus, a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai. Meu Deus, de estarmos vivendo neste tempo, ó Pai. É a coroação, meu Deus, de todos os tempos, ó Pai. E o Senhor tem, Senhor Deus, abrido nossos olhos espirituais, Pai, para poder ver, Senhor Deus, a grandeza do Senhor, Pai. E nós, Senhor Deus, tão pequenos que somos, ó Pai,
E o Senhor se atentou para nós, Pai. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por ter nos enviado, meu Deus, o teu servo, nosso profeta, Pai, para poder mostrar, Senhor Deus, aquilo que nós devemos ser, Pai. Viver aqui nesta terra, meu Deus, lembrando, Senhor Deus, daquele dia que o Senhor virá, Pai, para levar um povo santo, meu Deus, lavado no sangue do Cordeiro, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta riqueza, Pai. Nos ajude, meu Deus, a prosseguir neste caminho, ó Pai. Não nos deixe, meu Deus, desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Amém, Jesus. mas estar no centro da Tua vontade, Sim, ó Pai. Senhor. Com perdão de nossos erros e falhas, Senhor Deus. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor Deus, neste dia, Pai. Pela palavra que nós ouvimos, ó Pai. E agora, Senhor amado, cremos que o Senhor falará conosco mais uma vez, Pai. Amém. Através do Teu servo, Pai Amém. Santo, que o Senhor possa abençoar grandemente, ó Pai. E assim, Senhor Deus, abençoe também as ofertas de cada um, Pai. Que os Teus filhos trazem à Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Jamais eu deixarei de me lembrar dos sofrimentos de Jesus, meu Salvador, o qual por sua morte veio salvar alma triste
do Cordeiro lá na cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas vidas enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Amém. Amém. Quando Jesus voltar, Ele encontrará uma igreja que tem sido lavada, sem mancha nem ruga, e ela terá o mesmo ministério que Ele teve. Amém? Você crê nisto? Eu, com saudade já do irmão Lucimar, nós vamos ouvi-lo essa tarde. E Deus abençoe a ele e a todos vocês que têm vindo. Amém? Isso me faz descansar. Vamos ficar em pé, eu quero orar antes dele subir e assumir o púlpito. Vamos pedir a bênção de Deus para ele, porque, como eu, ele também precisa. Amém? Como você, nós precisamos. Querido Pai Celestial, aqui estamos nós, no final desse dia, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que a qualquer hora haverá, Senhor, uma mudança, e nós estamos esperando isto, Pai. Queremos estar prontos para isto. Portanto, nos ajuda, Deus. Nós precisamos da liderança do Teu Espírito Santo, pois só não podemos, não iremos a lugar algum, se o Senhor não nos guiar. Estaremos rodando como Israel esteve em Cades Barneia. Ó Deus, mas quando o Senhor quer dar um passo adiante, eu sei que nós iremos. Ajuda-nos todos nesta tarde, aqueles que nos assistem, aqueles que ouvem e desejam ouvir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada um, como também ao Teu servo nesta hora, que vai nos abençoar com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a família de cada um de nós, como a dele também. Que a graça seja com ele e todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Somente crer, tudo é possível. Reverentemente. Louvado seja Deus. Bendito Deus, nosso querido Pai Celestial, muito te agradecemos por estarmos em teu serviço glorioso, de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus planos para a tua igreja, para a glória e louvor do teu nome, que és o único digno dessa glória e louvor, Senhor.
Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nesta tarde, por ter o Senhor preparado esse dia e as bênçãos para nós recebermos esse dia. Não tínhamos uma previsão certa de que estaríamos. Em dado momento parecia que nem haveria esta reunião, mas o Senhor prova que esta é a Tua vontade. O Senhor nos concedeu estarmos aqui, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor, como indignos, carentes da Tua misericórdia. Conhecemos as nossas fraquezas, nossos vacilos, nossos erros. Com os corações quebrantados, Senhor, nós pedimos a Ti, perdoe os nossos erros, perdoa os nossos pecados, pois nós também estamos dispostos a perdoar a todos os nossos semelhantes. Embranqueie-nos, Senhor, mais uma vez no sangue de Jesus, que nos deixa mais alvos do que a neve, no glorioso poder que há em si, Senhor. Rogamos por Tua misericórdia, Senhor, que Teu Espírito permaneça conosco e abunde em nosso meio e também em nossos corações, para que os propósitos do Senhor se cumpram, ó Pai, para que nós possamos viver a Tua vontade e possamos estar devidamente nos preparando para a vinda do Senhor. Deixa-nos estar, Senhor, neste momento da palavra em simplicidade diante de Ti, em sinceridade, com um coração contrito. Deixa-nos estar, Senhor, envolvidos no verdadeiro espírito de adoração. Deixa-nos sentir por Tua bondade um ambiente celestial e o Senhor se aproximando docemente de nossos corações para nos ministrar, Senhor, aquilo que ainda precisamos. Vem, ó Deus, segundo a Tua bondade, falar ao nosso coração. Toma a Tua palavra bendita, Senhor, e a dirige em nossos corações e lábios, e que ela ecoe neste ambiente com unção, com vida, e que os Teus filhos sejam ajudados, abençoados, curados, consolados, animados, e o nome do Senhor seja glorificado. Faça a Tua vontade neste lugar, toma nossas vidas, as quais nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus, abençoa nós aqui e os nossos irmãos em todas as partes. Muitos deles já estão reunidos nesta hora, outros reunirão mais tarde. Mas oramos que a noiva do Senhor, em todos os lugares, seja abençoada, Senhor, em suas reuniões e em seus cultos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando a todos vocês, a todos nós. Deus recompense ao pastor Daniel e toda a igreja aqui presente com a sua graça, com a sua bondade. Atos 10, verso 37 e 38 é onde nós vamos ler para falarmos um pouco sobre fazendo bem. Atos capítulo 10, verso 37 ao 38. Aleluia. Creio que todos já encontraram. Está escrito: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo
e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Graças a Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Já anunciei o pensamento que está no coração e vocês já localizaram ele dentro da escritura que lemos. Jesus de Nazaré, este exemplo que Deus deu para nós, para a igreja. O versículo 38 mostrou que ele esteve curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este é um bom resultado na vida de um cristão, quando realmente Deus está com ele. Se Deus está conosco, as mesmas obras acontecem novamente, de uma forma automática. Mas é lindo ver como foi dito aqui que Jesus andou fazendo bem. Ele fez tudo perfeito, ele fez bem, ele fez correto, ele agiu correto, ele procedeu corretamente. O comportamento, as palavras e as atitudes dele foram 100%, foram perfeitos. Isso que quer dizer que ele andou fazendo bem. Vocês vão se lembrar que ele disse nos evangelhos que o Pai não me deixa só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Em outras palavras, eu sempre faço bem, disse Jesus. Por isso o Pai não me deixa só. E por não deixá-lo só, era isso que acontecia: cura, libertação de todos os oprimidos que o diabo havia oprimido. E está escrito na Bíblia também que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém. Tudo que o diabo fez, Jesus desfez. Porque o Pai estava com ele, e estava com ele porque ele fazia o bem. Então a mensagem que vamos deixar este fim de dia é um conselho de Deus para mim, para todos nós, para se fazer bem, ou fazer o bem. Essa tarde apareceu assim diante de mim, simplesmente brilhando por todas as partes nas Escrituras, essa expressão fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. E penso que Deus deseja deixar algo em nossos corações sobre isso. E certamente vamos ser agradecidos a Ele por ainda falar conosco em sua bondade. Mas, no assunto de fazendo bem, vocês vão se lembrar, em Gênesis capítulo 4, que Caim ficou aborrecido, com semblante caído, quando viu que o culto de Abel foi recebido e o dele não foi. E que coisa maravilhosa, sendo Caim conhecido por Deus quem ele era, mesmo assim Deus se dirigiu a ele para falar com ele.
Deus sabia que era uma semente maligna, um reprovado, mas mesmo assim Deus procurou ele para falar com ele. Agora, quanto mais Deus falará comigo e com você, que somos a semente de Deus, a semente dele, os filhos. Por isso Ele está pronto para falar com cada um de nós. E você vai notar que Deus toma os momentos onde mais necessitamos, os momentos mais de crise nas nossas vidas, é que Deus toma para falar conosco. Mas então Deus se dirigiu a Caim e Deus disse uma coisa importante. Deus perguntou a Caim assim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Em outras palavras, se você fizer bem, vai haver aceitação para ti, Caim. Deus estava dando uma chance de misericórdia para Caim. Mas só que logo Deus disse para ele: mas se não fizer bem, o pecado jaz à porta. Isso aí está diante de qualquer ser humano. Se fizer o bem, haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres bem, se fizeres mal, o pecado está na porta, batendo na sua porta. Há uma escolha a se fazer: vamos fazer bem ou mal? E haverá um resultado, uma consequência para colher. E sabemos que Caim não conseguiu optar por fazer bem. Ele não era uma semente capaz de se humilhar diante de Deus, de rogar a Deus a misericórdia. Ele não era uma semente capaz de pôr a boca no pó e pedir a Deus que o ajudasse em sua misericórdia. Era uma semente satânica que é exaltada, soberba, nunca se humilha. Então Caim não pôde optar por fazer bem, ele optou por fazer mal, matou o seu irmão. O pecado o pegou. Vivemos bem nesses momentos sérios de risco. Se fizermos bem, seremos aceitos. Mas se fizermos mal, o pecado está bem pertinho de nós. Mas eu creio que nós nos humilhamos diante de Deus e escolhemos fazer bem, Senhor. Nós queremos fazer bem, nós queremos agir corretamente. Por isso, Isaías capítulo 1, verso 12, Deus deu uma orientação para o povo, uma ordem para o povo. Deus disse: aprendei a fazer o bem. Estamos diante dessa coisa tão séria, fazer bem ou fazer mal, uma decisão boa ou uma decisão má, está diante de nós, assim como está diante de todas as pessoas. Mas às vezes nós ficamos apertados e dizemos: mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer este bem que a Bíblia fala, que Deus fala. Mas nós temos uma saída, e esta saída é a humildade diante de Deus, de pedir: Senhor, então me ensina a fazer o bem. E Deus, como grande mestre, Ele está pronto para ensinar quem quer aprender. Então prefiro pedir a Deus: Senhor, me ensina a fazer o bem, aqui, nesse dia, nessa hora, nesse tempo que eu estou vivendo. É o tempo mais difícil, mais confuso, mais negro, mais escuro de todas as eras que já existiram, o tempo que nós estamos vivendo. E precisamos acertar,
porque se errarmos vai ser um trágico erro, mas se acertarmos vai ser um abençoado acerto. E Deus sabe como ensinar-nos a acertar. E ficamos desesperados porque não damos conta, e o irmão Brana disse que o bebezinho dele estava nesse desespero, tentando pôr a mão na manguinha da sua blusa e não conseguia, estava agitado, e alguém disse: calma, pequenino, mamãe vai te ajudar. E ele se rendeu aos cuidados da mamãe, e ela levou a mão, pegou a mãozinha dele e colocou a manguinha, colocou a camisa no bebê. E Deus pode fazer isso conosco, se nos acalmarmos, se nos tranquilizarmos e nos entregarmos e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não dou conta. É melhor dizer: Senhor, me ajuda, do que perder a esperança que temos. A melhor oração que podemos fazer é: Senhor, me ajuda. Como o pai do lunático se apresentou a Jesus de uma forma meio grande, e até dizendo para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo aquilo o jogou para o pó, e ele disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. A melhor oração é: Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. E dizer: o Senhor é o meu ajudador. Então disse Isaías: aprendei a fazer o bem. Mas depois chega um momento que nós aprendemos a fazer o bem. Aí entra outro desafio. Aprendemos, mas agora entra a questão: o aprender e o realizar e o fazer. É a teoria e a prática. Eu sempre gostei da parte teórica dos ensinos. Inclusive, pensar na parte teórica da autoescola era uma maravilha, mas pensar na prática, na rua, no trânsito, me fazia tremer. Então, tem a teoria de que você aprendeu, Deus ensinou, Deus orientou através da palavra, através de sua sabedoria, mas agora tem o praticar, tem o realizar. Aí veio Tiago, capítulo 4, 17, dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, depois que aprendemos, nós temos que realizar, temos que fazer o bem, para realmente termos a aceitação que Deus falou a Caim que ele teria. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, desde o verso 10 ao 14, ele diz assim: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem o engano. Aparta-te do mal, disse Pedro, e faça o bem. Busque a paz e siga. Então todos nós amamos a vida e queremos ver os dias bons, mas entra este assunto: faça o bem, acerte, faça a coisa correta, e teremos uma vida feliz. Veremos dias maravilhosos, teremos um avivamento em nosso coração e em nossa igreja. O irmão Brana disse: pense o correto, fale o correto, faça o correto, e você está fadado a sair-se bem.
Mas se pensarmos o mal, falarmos o mal e fizermos o mal, estamos fadados a sair mal. Então a coisa boa é começar desde os nossos pensamentos, as palavras e as atitudes. O bem. O bem. Paulo, 1 aos Tessalonicenses 5, verso 15, ele disse: segui sempre o bem. Se aprendeu a fazer o bem, você está praticando o bem, está gostando dessa experiência de fazer o bem. Agora Paulo diz: siga sempre o bem, nunca pare de seguir o bem, vá atrás do bem até o fim da jornada, e a sua vida será um jardim de flores até o fim. Na sua alma estará uma doce canção o tempo todo. As pessoas ao seu redor estarão felizes e Deus estará sendo glorificado o tempo todo. Mas é uma escolha que nós fazemos. Eu escolho o bem, porque o mal é do diabo. E tudo que é do diabo nós queremos deixar só para ele. Nós queremos só o que é de Deus, o que é bom, o que é o bem, o que é do céu. Nós não queremos nada a ver com o diabo, mas queremos tudo a ver com Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 7, ele nem mesmo pediu aos irmãos para não fazerem o mal. Ele disse assim: eu rogo a Deus que não façais mal algum, mas que façais o bem. Você sabe, tem momentos, e talvez seja nessa hora que a noiva vive, que falar com uma pessoa que está em dificuldades, às vezes não resolve. E às vezes você tem que falar com Deus por aquela pessoa. E era isso que Paulo disse: eu rogo a Deus para que não façais mal algum. Jesus, quando viu aquela sombra negra do diabo se aproximando de Pedro, para sacudir a fé de Pedro, para fazer Pedro tropeçar, Jesus disse para Pedro: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Não era suficiente falar com Pedro: Pedro, tome cuidado. Jesus tinha que falar com o Pai: Pai, guarda Pedro de cair. Não deixe Pedro ter a decisão errada, Pai. Porque isso é um Pedro fraco, sujeito, tendencioso a cair e não se levantar mais. Mas o nosso Deus é um Deus forte. Se eu falar com Ele, eu rogar a Ele, Ele pode sustentar uma pessoa, Ele pode guardar aquele eleito para não cair. E o barco daquele eleito pode ser sacudido, mas não vai afundar. O pecado vai estar na porta daquele eleito, mas não vai entrar. Porque eu roguei a Deus para que a igreja, para que o irmão, para que a irmã não faça mal algum, mas que faça o bem e acerte nesta hora escura, pois na escuridão é fácil errar. Na escuridão é fácil pisar aonde não deve, pôr a mão aonde não deve, porque está escuro. Esta é a hora que nós estamos vivendo, escuridão, engano, onde as pessoas erram, mesmo sendo sinceras. Mas nós ainda temos um Deus que ouve as orações
E eu posso orar por você, e você pode orar por mim, para Deus te guardar, para Deus me guardar. E dizer: meu irmão está correndo risco, Senhor, mas guarda. Minha irmã está correndo risco, mas guarda. E as orações de um justo podem muito em seus efeitos. E depois que nós aprendemos a fazer o bem, estamos fazendo, seguindo o bem, ao longo da jornada, somos tentados a nos sentir cansados e até parar. Porque enquanto alguém está fazendo o mal, está agradando o diabo, todos os ventos são favoráveis. O inferno, os demônios apoiam, amparam qualquer ser humano que está decidido a fazer o errado. Como o profeta disse que se você quiser tranquilidade, você está numa cachoeira com muita água no seu barquinho, você quiser facilidade, simplesmente recolha os seus remos e deixa o barquinho ir. A força da cachoeira vai te levando até num momento festivo. Mas o profeta disse: tem uma catarata lá no final dessa vida tão tranquila. O profeta diz: cristianismo é você entrar no seu barco, pegar os remos e remar contra a correnteza. Remar cachoeira acima, porque lá em cima está a salvação. Então fazer o bem é uma linda ideia na Bíblia, é uma linda mensagem que nós podemos fazer, mas é remar contra a correnteza, é subir a cachoeira. Mas terá um Deus te dando todo o apoio do céu também, dizendo: eu estou contigo, meu filho, eu gosto disso, meu filho, vai em frente. Aí Paulo, em Gálatas, capítulo 5, ele falou sobre frutos da carne, frutos do Espírito. Aí ele disse assim: os que semeiam na carne, os que fazem o mal, da carne colherão a corrupção. Mas ele diz: os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão a vida eterna. Mesmo na igreja, mesmo na religião, no cristianismo, há tanta carnalidade, há tanta semeadura sendo feita na carne. E o final disso é a corrupção. Não demora muito tempo para você ver o pecado pegar. Porque uma coisa eu quero que você vá para casa certo. Se um indivíduo tem uma atitude ruim, se um indivíduo faz o contrário do bem, faz o mal, o pecado vai pegá-lo. Não tem escapatória. Porque os que semeiam na carne colherão da carne a corrupção. Mas se renunciamos às coisas da carne, se renunciamos os pensamentos da carne, as palavras carnais e as atitudes carnais, e entramos nesse lugar difícil de semear do Espírito, o pecado nunca vai nos pegar.
Cada vez nós seremos melhores diante de Deus, porque diz a Bíblia que a luz do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai se tornando cada vez mais clara, até ser dia perfeito. Se você entrar no caminho de fazer o bem, você só vai ser um melhor cristão, e um melhor, você só vai prosperar, só vai crescer em Deus. O amor só vai aumentando, a humildade só vai aumentando, a paz só vai aumentando, o gozo só vai aumentando, o poder divino só vai aumentando. Tudo que é de Deus só vai aumentando na sua vida, se você segue no caminho do mal. Por isso nós preferimos ficar com Jesus, preferimos o caminho do bem. E aí Paulo completa esse assunto dizendo: não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. Vem aí uma colheita, irmão. E não está longe de nós esta colheita. E é maravilhoso essa colheita da vida eterna, essa colheita que Deus dá para quem semeia no Espírito. O que é semear no Espírito? Orar, ler a palavra, meditar. O que é semear no Espírito? Renunciar os falatórios profanos, renunciar tudo que é aparência do mal. Semear no Espírito é dar um pontapé em Satanás e dizer: em minha vida você não entra. Semear no Espírito é nos render à graça de Deus, é não nos privar dela. Semear no Espírito é não resistir ao Espírito Santo. Semear no Espírito é se humilhar e estar pronto para que o Espírito Santo trate conosco e fale conosco o que precisamos. Satanás está conseguindo fazer as pessoas safarem-se, desviarem-se dessa semeadura no Espírito, porque tem uma desgraça no mundo hoje chamada celulares, e Satanás tem amarrado os cristãos, e eles não têm tempo para a Bíblia, não têm tempo para a palavra, não têm tempo para a oração, não têm tempo sequer para pensar nas coisas celestiais, porque tem um aparelho que os escravizou, os deixou viciados, dependentes, e ao invés de ser uma semeadura no Espírito, está sendo uma semeadura na carne, e vem aí a corrupção, o pecado está à porta. Vem aí um adultério para aquela mulher que só fica no celular. Vem aí um adultério para um homem que não larga esse aparelho. Vem aí uma cachaçada, uma cervejada e cigarros para homens que não semeiam no Espírito. Mas que a nossa decisão hoje seja renovada. Eu quero semear no Espírito. Entre escolher o celular ou a literatura, eu peço graça e força a Deus para a literatura, porque é semear no Espírito. O celular não vai te dar nada, mas ali na literatura, a voz do Espírito Santo vai te dizer algo que você precisa agora. Vai te revelar algo, vai te inspirar algo. A unção do diabo está sobre a internet, sobre os celulares, mas a unção de Deus está sobre a palavra. A escolha é nossa, celulares ou a palavra. Se abraçarmos o celular, vamos beber o Espírito que está nele, mas
Mas se abraçarmos as literaturas, vamos beber o Espírito que está nelas. E é o Espírito Santo. A escolha é nossa, fazer o bem ou fazer o mal. E ao estar fazendo o bem, não se canse de fazer o bem, porque a colheita vem. E muitas espiguinhas já têm caído, porque você escolheu semear no Espírito. E muita gente já adquiriu demônios por ter abandonado a palavra por causa do aparelho. Está na cara, muito visível para cada um de nós, que o diabo está escravizando as pessoas através do uso exagerado de celulares. E as pessoas estão distantes da palavra, distantes da oração. E aí depois surgem situações difíceis e eu preciso de tomar uma decisão, eu preciso de tomar a iniciativa correta. Mas como? O diabo me distanciou da palavra. Agora o celular não vai me dar ajuda para aquela decisão. Mas se eu tivesse me dedicado à palavra, ela já teria me antecipado a ajuda que eu preciso agora. Mas ainda há tempo, a partir desta noite, uma decisão nossa: eu vou semear no Espírito, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou à igreja, eu vou insistir em ir aos cultos, eu vou me colocar à disposição de Deus, eu vou me entregar em suas mãos, porque as minhas decisões serão clareadas, iluminadas e inspiradas pela palavra. Eu vou acertar. Não tome nenhuma decisão se você não estiver orando, não estiver em contato com a palavra, não estiver vindo aos cultos corretamente. Não tome nenhuma decisão, porque é certeza em 99% que você vai errar. Para acertar, tem que estar semeando no Espírito. Se a situação está complicada, você não sabe o que fazer, primeiro de tudo vai orar. Primeiro de tudo vai se dedicar à palavra. E depois de bastante oração e dedicação à palavra, você começará a ter alguma luz para agir corretamente. Você agirá na direção de Deus, na orientação de Deus. Agora, longe da palavra e da oração, o indivíduo vai agir na direção do diabo e vai fazer uma tragédia de suas decisões. Semear no Espírito, fazer o bem, é uma bênção para nós. Nós deveríamos agarrar isso e ser essa a nossa meta. Servir a Deus no Espírito, fazer o bem. Depois de um tempo que o diabo distanciou alguém da palavra, da oração, parece ser tão difícil voltar. Nunca deixe o diabo te distanciar das reuniões da igreja, porque depois de uns 3 domingos, vai ser muito difícil você ter coragem de voltar. E é o diabo querendo te tirar do companheirismo, porque uma pequena ovelha fora do rebanho, é mais fácil para o leão pegá-la. Mas esteja no meio do rebanho, pois Deus já nos separou do mundo, das denominações. Podemos ser diferentes uns dos outros e até pensar um pouco diferente, porque não somos perfeitos ainda. Mas uma coisa nós temos que reconhecer: nós somos uma linda família neste lugar.
que recebeu e crê na mensagem do profeta. Nós cremos juntos aqui que Deus mandou o profeta. Nós cremos aqui no batismo em nome de Jesus Cristo. Nós cremos aqui no poder de Deus. Nós cremos aqui no novo nascimento. Nós cremos aqui no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos aqui na vida santa. Nós temos as coisas em comum, nós temos a mente semelhante, nós cremos nas mesmas coisas, somos uma linda família neste lugar. Deus quer que nós fiquemos juntinhos, considerando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros, olhando nos olhos uns dos outros, conhecendo uns aos outros. Enquanto nós ficarmos neste calorzinho desta família, o leão pode rugir ao derredor, mas ao derredor ele fica. Mas se você sair do meio desta família, você vai para o derredor e lá está o leão. E depois é tarde demais. Você fez o mal, tinha que fazer bem, e fazer bem é congregue, fique na igreja. Venha a todos os cultos, ore, leia a palavra. Aleluia. Mas depois que você leva uma vida fazendo bem, o inferno se colocará contra você, será um tanto difícil. Mas Pedro, primeira carta que ele escreveu, capítulo 4, verso 19, ele disse que se alguém padece segundo a vontade de Deus, se alguém padece fazendo bem, ele disse, encomende as suas almas a Deus, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Você aprendeu a fazer o bem, escolheu fazer o bem, aprendeu a fazer o bem, está fazendo o bem, está seguindo o bem, e agora você está sendo perseguido por causa do bem, você está sofrendo por causa do bem, então agora encomende sua alma ao fiel Criador, e continue fazendo o bem, porque Ele cuida de você, e o demais Ele toma conta. Falando assim, eu sinto mais e mais desejo de fazer bem. Amém. Se alguma vez eu fiz mal, eu sinto vontade de pedir a Ele que me perdoe. Amém. E nesse minuto que nós estamos conversando, é um minuto que nós podemos mudar de decisão. Eu quero fazer o bem, Senhor. Me ajude. E Ele estende a mão e ajuda. O profeta, na mensagem maníaco de Gadara, ele falando sobre este indivíduo gadareno, a partir do parágrafo 52 dessa literatura, ele diz, vamos dramatizar por um momento seu personagem. Eu posso imaginar estar vendo como um bom companheiro, Mas a primeira coisa, você sabe, vieram alguns da multidão e pegaram-no e fizeram-no sair da igreja. Sempre vai ter alguém usado pelo diabo para tentar te tirar da igreja. Ou deixar a Deus. E de imediato para esse maníaco, ou esse gadareno, que não era maníaco ainda, de imediato para ele deixar a igreja, era uma coisinha que não fazia diferença. Mas o profeta diz, a próxima coisa você sabe, o diabo pegou no passo seguinte. Ele era um bom companheiro, mas diz o profeta, ele começou a beber, começou a semear na carne, começou a fazer, quando ele parou de ir na igreja, ele começou a fazer mal.
Aí diz o profeta: uma bebida, um diabo. Assim continuou, desviando-se, afastando-se. A cachoeira foi levando o barquinho. E depois de algum tempo, o diabo deixou insano. O diabo separou uma legião de demônios e disse: essa casa é de vocês. Eles passaram a habitar dentro de um ser humano, uma legião de demônios. E ele arrancava as suas roupas e gostava de ficar uivando nos cemitérios. E é esta vida miserável que pode chegar um homem ou uma mulher que toma essa decisãozinha: não vou mais à igreja. Aqui ou em qualquer lugar que seja, é melhor ficar no companheirismo, no calor dos irmãos, porque a legião fica longe. E ali estava o homem, ele devia ter um caráter horrível, ele vivia naqueles lugares rudes, e eles o amarraram com correntes. Ele tinha 2 vezes mais força. Ele podia quebrar aquelas correntinhas e sair dali como se nada o estivesse segurando. Imagina que desgraça vai virar esse pai de família que se desviar. Vai chegar em casa, fazer uma ruaça, uma quebradeira, bater na esposa, espancar filhos. Mas era um bom companheiro. Mas fez o mal, deixou os cultos. E o mal nem sempre é só deixar alguns cultos. Às vezes fazemos mal em considerar só a escola do domingo de manhã. Mas se Deus estabeleceu aqui 3 cultos semanais, é porque Deus espera a gente aqui 3 cultos. E falhar sem necessidade é fazer mal. E fazer mal vai ter algum prejuízo, porque faltar um culto, um demônio já ganhou um lugarzinho. Mesmo que o exército ou os oficiais que o prendiam, ele apenas arrebentava as correntes e ia adiante. Ele era verdadeiramente forte. O profeta disse: não era a sua força humana, era a força do diabo. E essa força aí nós não queremos nada a ver com ela. Às vezes ela se torna força financeira. Às vezes ela se torna a força da beleza, a força da fama. Mas nós não queremos nada a ver com a força de Satanás. Deus é a nossa força. Era a força do diabo que estava fazendo aquilo. E o profeta dizia: o diabo é poderoso. O diabo é poderoso. Mas não se assuste, porque o profeta diz: mas Deus é mais poderoso. Deus é todo poderoso. E eu pensei, se um homem completamente rendido ao diabo tem 2 ou 3 vezes mais força, o que um homem que estivesse tão fraco, que nem conseguisse levantar faria, ou um aleijado tão mal que não pudesse levantar-se, o que ele fará quando a força e o poder de Deus vier a ele? Quanto mais força Deus tem do que o diabo. Estou fraco para ir na igreja, mas Deus te dá força. Estou fraco para viver uma vida certa, mas Deus te dá força. Estou fraco para voltar a ser um cristão, mas Deus te dá força. Deus quer exatamente os fracos. Estou fraco para cantar e louvar, mas Deus te dá força. Estou fraco para pregar e cumprir meu ministério, mas Deus te dá força.
E eu penso em nossa irmã sentada aqui com um problema no quadril, de muletas. Quanto poder Deus pode dar a você para fazer te levantar com força e fé, para fazer cair a muleta e você caminhar sem ela. Vê? Quando a unção do Espírito Santo entra ali, força. E se fazemos o bem, a unção vem, a força energiza nosso ser. E poderemos cantar: eis que surge um povo forte, revestido de poder. A igreja tem enfraquecido porque tem começado a fazer o mal na inspiração e no engano do diabo. Mas se a igreja voltar e ouvir Deus, e começar a fazer bem, começar a orar, voltar a dedicar a palavra, ser fervorosos e dedicados às reuniões, a força de Deus vai voltar novamente. E nós vamos ter homens fortes, jovens fortes, moças fortes, mulheres fortes. E esses fortes não vão estar jactanciando-se de suas forças, mas você vai ver uma vida forte, uma alma forte, um espírito forte, um testemunho forte. Porque a igreja verdadeira de Jesus, cheia do Espírito Santo, nunca foi essa igreja fraca que a denominação virou, que o cristianismo virou. A igreja primitiva era forte. Eles enfrentavam o diabo, eles enfrentavam os perseguidores, eles falavam a verdade, eles viviam a verdade. Eram cristãos fortes. A força era visível nos seus semblantes de crentes. E só a presença deles fazia o diabo correr, sem que eles dissessem uma palavra. Eu vi George Carter quando seus pequenos membros não eram mais grossos do que um cabo de vassoura. Quando ela esteve ali por 9 anos e 8 meses e não podia, eles tiveram que colocar um lençol de fácil remoção sobre ela. Eles nem mesmo podiam colocar uma comadre para ela. E quando o poder de Deus atingiu a jovem, ela saiu dali e correu ao piano e tocou: Jesus, mantenha-me perto da cruz. Mas as perninhas eram da grossura de um cabo de vassoura. Andar como? Mas uma força sobrenatural a tomou, ela pulou da cama e foi tocar. É essa força que nós precisamos para sair e vir para a igreja. A força que segura nós em casa na hora do culto é a força do diabo. Mas a força de Deus nos traz. E ela está vivendo hoje, depois de 9, sim, 10 anos, já fazem 11 anos agora, e ela jamais tem ido para a cama novamente, apenas à noite para dormir. Ela tinha prazer de levantar cedo, e andar, e servir, e falar, e cantar, porque passou tantos anos só na cama. E essa mesma força arranca a gente da cama cedo e leva a gente para o trabalho, leva a gente ao movimento. Mas as forças satânicas dos celulares fazem os jovens ficarem até 2 horas da madrugada acordados e no outro dia dormem até meio-dia. E não tem compromisso com o trabalho. Um bando de jovens, uma juventude sem responsabilidades. Ela esteve acamada por 9 anos e meio, desenganada por todos os médicos e por tudo. Não viveria. Tuberculose na garganta até as glândulas femininas, e ali estava ela. Alguns disseram: como ela caminhou, irmão Branham? Eu disse: o poder do Deus vivo segurou-a. Ela apenas veio submissa ao poder de Deus. Essa George Carter, ela fez o bem. Ela não desprezou o ministério do profeta. Um profeta chegando e dizendo: George, você será curada. Ela não desprezou o humilde servo de Deus, mas ela fez o correto, ela fez bem. É verdade, eu creio nisso, esta é a minha esperança, é isso que eu quero. Ela se submeteu ao poder de Deus e o poder de Deus levantou ela.
Ela apenas veio submissa ao poder de Deus. Este é o problema, amigos. À noite, quando você me vê, seu irmão, sob uma visão, isso não é outra coisa, senão é eu me submetendo ao Espírito Santo. Você que está doente pode submeter-se ao Espírito Santo tão completamente que você vai esquecer de sua enfermidade. Você que se sente um pecador, imundo, nojento, se você conseguir se submeter ao Espírito Santo tão completamente, você vai esquecer do seu pecado, vai esquecer da sua imundície. O poder do Espírito Santo vai te fazer levantar um cristão santificado, puro, um servo de Deus. A força do Espírito Santo põe para correr a força do pecado. Você pode submeter-se completamente ao Espírito Santo. Você pode submeter-se completamente ao Espírito Santo e nenhuma aflição poderá te segurar. Se você veio aflito para o culto, você pode submeter-se ao Espírito Santo e nenhuma aflição poderá te segurar. Você pode voltar para casa sorrindo. Você pode voltar para casa consolado. Você pode retornar ao lar feliz, com a sua face brilhando de felicidade, porque o Espírito Santo tira a aflição, tira a melancolia. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo e paz. O Espírito Santo dá a alegria da salvação para quem se submeter a Ele. Você não precisa ser um cristão triste, um cristão melancólico. Você pode ser feliz, mesmo andando no meio dos espinhos. Você caminha pelo poder do Espírito Santo. Você está curado, dá seu testemunho e tudo mais. Você está curado pelo poder do Espírito Santo. Você está curado pelo poder do Espírito Santo. É o profeta dizendo isso. Você aceita? Amém. Você aceita? Amém. Você está curado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Seja enfermidades do corpo, do espírito, da alma, você está curado. Amém. Você que é pecaminoso, olha que coisa. Você que é pecaminoso, que talvez bebe, fuma e joga, as 3 piores coisas que existem: beber, fumar e jogar, e faz essas coisas. Você diz: eu não consigo parar, irmão Branham, eu não consigo parar no meu vício no celular, eu não consigo parar com a minha fofoca, eu não consigo parar com as paixões da minha carne. O profeta diz: sim, você consegue. Apenas submeta-se a Deus uma vez, e pode ser agora, e apenas renda todo o seu ser a Deus, e observe o que acontece. Não conseguimos porque tentamos sozinhos. O profeta diz: você tem que largar do mundo. E o profeta diz: você pergunta, como eu posso largar do mundo? Como se faz para largar do mundo? Eu já tenho pingado suor tentando largar do mundo e não consigo. O profeta diz: a maneira de você conseguir largar do mundo e das coisas diabólicas é rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que vai te libertar. Apenas submeta-se a Deus uma vez e apenas renda todo o seu ser a Deus e observe o que acontece. Isto é tudo. O profeta diz: não há segredo nisso. Isto não é uma tapiação. A única coisa a fazer é submeter-se a Deus. Isto é, faça o bem,
Submeta-se a Deus. A única coisa a fazer é submeter-se a Deus, é entregar-se a Deus, é render-se a Deus, é colocar-se nas mãos de Deus, é não se privar da graça de Deus, é deixar Deus tomar o domínio de você, é se entregar à oração, é se entregar à palavra, é se entregar à adoração, é se entregar ao louvor, se entregar a Deus. Amém, diz o profeta, aí está. Então então não é você mais, não é você mais, não é você mais, você morreu, você se entregou nas mãos do Todo-Poderoso, não é você mais, é o Senhor, o Senhor que o faz então. Temos falhado porque temos tentado sozinhos, e sozinhos não conseguimos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada. Sem Jesus você não consegue deixar esse cabelo crescido, sem Jesus você não consegue ficar sem alguma coisinha do mundo, mas com Jesus você consegue o que Jesus espera de uma igreja que vai no arrebatamento. Traga Ele para o barco da sua vida, traga Ele para dentro da sua vida, traga Ele para dentro do coração, jogue o celular a um lado e volte à oração, à palavra, volte aos cultos do Senhor. Bem-aventurado é você que voltou aqui hoje à tarde, porque você está ouvindo uma coisa que fará diferença na sua vida, você está ouvindo alguma coisa que vai te ajudar. O profeta diz: então não é você mais, é o Senhor que o faz então. E aí o profeta faz uma pergunta: você está feliz por ter esta oportunidade hoje para isto? Você está feliz por ter esta oportunidade hoje para isto? Enquanto esse culto se encerra, então você pode fazer esta rendição, se submeter a Deus. É assim que você estará fazendo o bem. Se coloca de pé só um momento, enquanto vou terminando a minha parte. Se você deseja fazer esta submissão, acertar desta maneira e deixar este lugar com a sua vida transformada, com seu coração mudado, com seu coração consolado, você quer deixar este lugar voltando para casa, sem desejo do pecado, sem desejo do mundo, e você está decidido a fazer o bem, a semear no Espírito, se você está decidido a encostar o celular num canto e voltar à oração, à leitura da palavra, se você está decidido a insistir em vir nos cultos, mesmo que aqui não é um piquenique, mas é uma batalha, se você tem esta decisão de se submeter assim a Deus, levante seus bracinhos fracos para o céu, levante as suas mãozinhas para Jesus. Suas mãozinhas são fracas, mas Jesus é forte. Enquanto você sussurra este corinho: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez: tudo entregarei.
coração? Eu sinto que Deus nos deu força. Ele quer que nós sejamos só dele. Amém? No mundo tudo passa, tudo é mesmo ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Aí o poeta diz assim: eu prefiro ficar com Jesus. Moanírio vai, eu convidei ele para nós cantarmos esse hino. E nesse corinho você diz assim: eu prefiro Jesus. Amém? Eu prefiro Jesus. É uma oração. Chegue aqui, irmão. Em pé, nós vamos ficar em pé para isso. Aleluia. Eu prefiro ficar com Jesus. Aleluia. A posição é dó. Feche seus olhos, vamos cantar com os olhos fechados. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar no homem segurança de salvação, mas acima da vaidade veio Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não posso, meu Jesus, me abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar
Deus continue abençoando nosso amado irmão Lucimar e a sua esposa e todos os seus familiares. Deus seja com cada um de vocês que estão assistindo conosco. Eu senti que Deus está preocupado conosco. Eu senti. E depende de nós dizer eu quero ou eu não quero. Mas eu creio que todos nós falamos eu quero. Eu quero fazer o bem. Se Deus deu chance até para Caim, dizendo, se fizeres o bem, serás aceito. Mas se não quiseres fazer o bem, o mal jaz à porta e ele vai te levar cada vez mais longe de Deus. Amém? Devemos valorizar as reuniões, pois é a única coisa que aproveita para o outro lado. Amém? E aqui está um bilhete. O Luan, que oramos hoje de manhã, já está conseguindo respirar sem os aparelhos. Amém? A mãe dele agradece as orações. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Assinado pela irmã Suelen. Cada um de nós é pregador, você sabia? Você dizer para outras pessoas, dizer assim, eu pertenço a uma igreja que tem o mesmo poder que tiveram no dia de Pentecostes, que a igreja primitiva teve. Você está pregando. Mulher não prega. A mulher do poço saiu correndo e falava com qualquer um que encontrava na rua, venham ver um homem que me disse as coisas que eu fiz. Porventura não é este o Messias? Eu encontrei. Amém? E aí o povo concorreu. E quando viram Jesus fazendo o que fazia, eles diziam, já não cremos mais pelo que a mulher falou, mas cremos porque nossos olhos veem. Amém? Nós presenciamos. Meus amados irmãos, vamos valorizar, como nós ouvimos os 3 cultos da semana. Claro que tem, pelo menos, principalmente na quarta-feira, muitos trabalham, viajam, moram longe. Deus entende isso. Mas será que de lá você está lembrando da hora que nós estamos aqui na igreja? Está lembrando que tem gente aqui orando por você? Tem gente aqui intercedendo? Não esqueça disso, você faz parte deste lugar. Amém? Irmãos, antes de orarmos no encerramento, sábado, quarta, naturalmente, vocês sabem, é aqui. Sábado lá em Guarapari, nós vamos levar a Santa Ceia para algumas almas ali. E orem por nós, orem para que Deus nos guie, nos proteja, e estaremos aí, irmão Geraldo, com vocês e na casa do irmão Oséias, por enquanto. O desejo deles é ter um salão para ficar melhor. E eu fico feliz que já 2 pessoas já estão chegando antes mesmo de nós termos os cultos ali. Então eu vejo que é a mão de Deus. Eu sinto que esta é a hora de termos um trabalho ali.
O irmão Isidório morou muitos anos lá, e ele, eu lembro que uma vez nós fomos ali com o pastor Raul, tivemos um culto na casa dele, que era numa chácara. Depois o irmão Geraldo mudou para lá já há uns 40 anos ou mais. Mudou para lá, e agora é que parece que Deus está confirmando esse trabalho lá. Que Deus nos ajude, irmãos. Vocês nos ajudem em oração. Companheiros, nos ajudem. Que a graça do Senhor seja com todos. Irmão João me perguntou se ele pode ir, né? Ele tem vontade, irmão João Godinho. Eu disse que pode, ele pode ir, apesar de não termos ainda um salão. Mas é bem ido conosco. Deus abençoe vocês, e o principal é vocês orarem por nós. Amém? Então, no domingo teremos escola só de manhã, porque é dia 30 de outubro, onde novamente temos uma obrigação, um dever cívico, para ir às urnas e votar no presidente e no governador do estado. Deus ajude a cada um de nós e nos guie pelo seu Espírito Santo a não votarmos em segmento errado, mas votarmos no segmento que ainda é mais correto. Que Deus nos guie, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar nossas mãos. Querido e bom Pai Celestial, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, eu peço que o Senhor cele em cada coração a decisão que foi feita, foi tomada agora mesmo, no encerrar desta mensagem tão pequena, porém tão contundente. Deus, eu te agradeço, a escolha foi certa, o Senhor guiou, o Senhor sempre deve nos guiar, Pai. Nós não queremos andar sozinhos, como ouvimos o Senhor dizer, sem mim nada podeis fazer. Pai, não deixe que nós nos ausentemos dos cultos por qualquer motivo. Deus, ajuda-nos, pois isso seria talvez uma fatalidade. Pai, abençoe aqueles que estão distantes, abençoe aqueles que estão chorando, sofrendo, ó Deus, passando por momentos difíceis. Deus, abençoe a todos com a Tua presença, aí aonde estão eles, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor por ter já feito com que este garotinho recém-nascido respire por conta própria. Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar. Abrace um ao outro e diga até quarta ou até domingo. Deus abençoe vocês e orem por nós, nós precisamos. Passam-se os anos, falamos dela, o seu perfume ainda está no ar.
história ninguém apaga, pois seu perfume está onde Jesus está. E hoje aqui Jesus está, sinta o perfume neste lugar, faça o bem a quem quiser, nada será igual àquela mulher. Passam-se os anos, falamos dela, o seu perfume ainda está no ar. E esta história ninguém apaga, pois seu perfume está onde Jesus está. E hoje aqui Jesus está, sinta o perfume neste lugar, faça o bem a quem quiser, nada será igual àquela mulher. Passam-se os anos, falamos dela, e o seu perfume ainda está no ar. E esta história